Valério, tem mais uma caneta? Bom. Laura, qualificou? Professora, a senhora sabe já o objeto, né? O objeto a processante, a senhora já tem conhecimento? A senhora teve, inclusive, vista no processo ontem, né? Então, a senhora tem conhecimento. Primeiro, eu quero agradecer a presença da senhora aqui. Aconteceu. Eu quero agradecer a presença. Bom dia. Milho, desligar que ela tem problema de... O que é que você tem mesmo? É rinite, viu, Emílio? Muito obrigado. A senhora sabe, vamos bem rapidinho, porque não era inclusive a secretaria da senhora, né? Não era... Está ligado aí? Alô? Isso. Como não era a secretaria da senhora... Sim. Eu acho que será bem rapidinho, né? Doutor Edson, eu posso pedir um favor? Pois não. A senhora foi arrolada... Sim, como testemunha. Pelo prefeito, pela defesa exatamente. dele, viu, professora? Pelo prefeito, eu sei Isso. disso, Então, é por isso que, assim, o senhor disse no começo que eu tenho conhecimento do conteúdo do processo, uma vez que realmente eu estive ontem na Câmara, na parte administrativa, para ler o processo, né? Mas, como se trata de uma situação, digamos assim, bastante legal, porque eu acho que pode ter implicações e uma série de coisas, eu estou aqui indicada como testemunha do prefeito, eu acho que sou a primeira testemunha aqui convocada para isso, né? Eu só pediria, assim, num resumo muito curtinho, se o senhor pudesse me dizer quais são os pontos, assim, pela comissão processante, quais são os pontos referentes à comissão processante, porque eu ouvi todos os depoimentos das outras testemunhas, tá certo? E gostaria de, assim, sob o ponto de vista da comissão, qual é o aspecto que está sendo O cerne da analisado? questão... Eu acho que, inclusive, é o entendimento do nosso relator, professor Litinho. Sim. O cerne da questão é o seguinte: o prefeito sabia ou não sabia desse dinheiro no cofre, desse cheque Sim. no cofre, desse extravio? Sim. Esse é o cerne da questão. Porque aqui todo mundo é testemunha. Aqui existe uma comissão processante para apurar possível irregularidade do prefeito. Veja bem, possível. Possível, sim, senhor. Certo? Sim. Ninguém está afirmando absolutamente nada. Isso, quem vai depois dizer se sim ou não é o relator e o plenário desta edilidade. Sim. Então, eu gostaria de saber o que a senhora sabe nesse sentido. A senhora, como secretária do município, inclusive respeitada como secretária. Sim. Eu gostaria de, então, dividir a minha manifestação com relação a duas questões, porque tem uma questão, como o senhor disse, é o cerne da questão, que é a questão da responsabilidade, de quem é a responsabilidade sobre a questão dos cheques, né? Então, realmente, o senhor tem razão com relação a essa questão. A minha secretaria, ela não interfere, não mexe com dinheiro, não, absolutamente nada disso, né? E eu, então, realmente diria que a minha única, digamos assim, participação nessa questão foi o prefeito ter me chamado na sexta-feira, dia 6 de maio, né? Por volta 16 horas e 30, coisa do tipo, e
me dito que ele havia sido, assim, extraído, surpreendido, né, por um servidor, e eu então queria saber da minha opinião sobre a questão de exoneração. É nisso que eu, em geral, sou chamada, como faria e tudo. E se ele podia exonerar antes de abrir uma sindicância e tal. Eu disse, olha, exoneração e nomeação é absolutamente de determinação do prefeito. Portanto, porque era cargo de confiança, né, professor? Se a falta for grave, eu não vejo inconveniente legal de exoneração. O senhor José Arthur estava na sala, né, e o prefeito, então, me disse qual era o motivo. Só uma pergunta. Pois não. Ele perguntou para a senhora se podia, num cargo de confiança, cargo de confiança dos dois. Um tinha o cargo. De quem? Mas era o cargo de confiança. E o outro era cargo estritamente de confiança. De quem? Do Poianas, por exemplo. Não, ele não falou no Poianas. Hein? Ele não se referiu ao Poianas. Eu não entendi. Ele não se referiu ao Poianas. Se referiu ao Sérgio. Se referiu, também tinham. Ele também era de confiança. Sim. Eu não entendi, o doutor Edson. Eu não entendi o porquê que ele perguntou para a senhora se podia. É um negócio tão elementar. Veja o seguinte, evidente que o prefeito sabe que o cargo de confiança ele pode exonerar e nomear. Acontece que eu sou secretário de administração, tem uma série de tramitações internas, como portarias, uma série de questões, e com relação a isso, era uma sexta-feira à tarde, o Diário Oficial... ele queria já agilizar isso, então. Isso, então, exatamente. Entendi. Então, e eu, inclusive... Entendi. Eu, inclusive, disse, olha, é preciso de um documento. Ele me disse para preparar a portaria, eu disse que precisa de um documento, porque eu não posso ir lá para preparar uma portaria para exonerar um cargo de confiança. Entendi. Ele, então, pediu que eu e o senhor José Arthur, mais para o senhor José Arthur, que era que me pareceu a quem tinha relatado a ele as questões do Tribunal de Contas, e que exonerasse e que fizesse um documento. O doutor José Arthur fez, eu li o documento, falei, olha, esse documento é base para exonerar, e o porquê do Sérgio somente é porque naquele momento, tá certo? A única pessoa que tinha a chave do cofre, segundo eles, era o Sérgio Monsinhati. Sim. Então, neste momento, ele pediu que eu providenciasse, eu providenciei a portaria, isso está num processo interno da prefeitura. Já entendi, professor, é tranquilo. Sim, doutor Edson, então... Doutora Helena, eu precisaria, a senhora poderia relatar para nós qual foi o relato sobre o fato que o prefeito fez para a senhora, por favor? Ele disse que foi surpreendido com uma pessoa da confiança dele ter aparecido os cheques no cofre encontrados pelo auditor do Tribunal de Contas. E ele falou o valor desses cheques? Olha, o valor exato não. Agora, ele pediu que fizesse um documento a respeito disso, detalhando os cheques. Foi o documento que eu recebi, portanto, eu tenho cópia dele aqui, inclusive com o meu despacho. Ele despacho para mim, eu dizendo que eu providenciei a portaria por escrito. Se quiserem, eu tenho isso aqui. Nós gostaríamos depois. Eu tenho eu tirei cópia de 2, 3 folhas do processo para isso. Isso ocorreu dia 6, a portaria foi providenciada logo em seguida, e essa portaria foi providenciada com um relato sobre os cheques. E isso eu tenho aqui quais são esses documentos. Assim que... Laura, o relator vai ditar para você. Pois não. Só um pouquinho. Laura, esse micro está funcionando? Esse micro? Acho que tá. Está conseguindo ouvir aí? Está ouvindo, Laura? Acho que está um pouquinho mais. Laura? Está mais alto. Eu não estou, acho que ele está um pouquinho fora. Quer esse aqui? Esse aqui, né? Eu uso esse micro. Alô? Ah, tá. Tá bom.
Após esclarecimentos do Dr. Edson sobre o processo, a senhora secretária, doutora Helena, nos relata que no dia 6 de maio de 2016, por volta de 16 horas, foi chamada pelo senhor prefeito municipal que a informou de um fato ocorrido na tesouraria da prefeitura que o pegou de surpresa. No relato informou que o senhor Sérgio Monsignati o único responsável pelo cofre, a única pessoa que o senhor Sérgio Monsignati, a única pessoa que possuía a chave do cofre, sim, segundo ele me disse, sim, na prefeitura, deveria ser o responsável pelo aparecimento de cheques. Cheques sem provisão de fundos, sem provisão de fundos no cofre da prefeitura. Fato este no cofre da prefeitura. Fato este detectado pelo Tribunal de Contas do Estado. Estava presente na sala também, nesta reunião, o senhor José Arthur. Eu não sei qual é o outro sobrenome dele. É José Arthur? José Carlos Arthur. Ah, José Carlos Arthur. Isso. Senhor José Carlos Arthur. O senhor prefeito pediu informações à doutora Helena sobre qual procedimento deveria ser adotado, sobre qual procedimento legal deveria ser adotado para a imediata exoneração do senhor Sérgio Monsignati. Eu acho que nós paramos aí, né, nesse instante, né? Sim. Aqui está o... Que você quer, Valéria? Aqui está o... Vai juntado. Feito e as Pede juntado de documentos. Sim. Uhum. Neste momento, Laura, então vamos lá. Neste momento, anexamos ao processo o ofício de número 091 de 2016, da Controladoria Geral do Município. Referente à constatação de cheques sem fundos na composição de saldo de caixa quando da visita do agente da fiscalização financeira
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Unidade Regional. Unidade Regional 13ª. Pode ser. Valério, vocês querem Senhor Paulo um cafezinho para ela e um para mim? Robert Eu não sei nada, então minha vida é doce demais. Paulo Robert Viscovini. Esse documento é assinado pelo senhor. Esse documento é assinado pelo senhor José Carlos Arthur, assessor especial, José Carlos Arthur, assessor especial do gabinete do prefeito. Datado de 6 de maio de 2016. Anexado a este ofício os cheques a qual nos referimos. Acho que é suficiente, Vereador. Não, anexado, desculpe. Os números dos cheques. Anexado. Ô, Laura, como é que você escreveu bem, por favor? Não, desculpe. A descrição dos cheques. A descrição dos cheques a qual nos referimos. Os cheques não estão aqui. Vereador, Então, o processo principal lá. só mais um. Ô, Laura, por favor. Observação. Nesse ofício está o despacho, então, do prefeito, determinando a confecção da portaria, o que foi feito no próprio dia 6, mas só publicada na terça-feira, porque não havia diário oficial. Tá. E imediatamente, já no dia 9, na segunda-feira, tem um despacho meu atrás, retornando esse documento para o gabinete, para que fosse aberta a comissão de sindicância, uma vez que o prefeito havia determinado que em seguida isso ocorresse. Laura, por favor, então, neste ofício consta também a determinação do senhor prefeito municipal, para que seja elaborada. Não, eu já tomei, obrigado. Eu já tomei. Para que seja elaborada a portaria, a devida portaria, de exoneração. O que foi feito no próprio dia 6. Portaria esta publicada apenas no dia 9, no dia 10, já que era publicada somente no dia 10 de maio, já que era a primeira data em que teríamos a publicação do Diário Oficial. Que mais, professor? Doutor Edson, é o seguinte, eu acho então que com relação a essa questão do cheque, eu realmente, a minha participação foi essa que eu disse aí nesse momento, né? Foi isso que eu disse. Entendi. E não tinha conhecimento antes, absolutamente disso, e acredito que Era o entendimento da senhora. Muito. O prefeito tomou as medidas cabíveis. Tomou as medidas cabíveis. Isso. Eu quero dizer isso, que foram tomadas as medidas cabíveis, determinação dele. Imediatas, exatamente. Isso. Agora, eu gostaria de fazer uma outra manifestação com relação ao processo,
se me permitirem. Sim, sim. Porque eu examinei o processo, aliás, desculpe, eu ouvi na sessão da Câmara Municipal, onde foi lida a peça acusatória para que essa comissão processante fosse aprovada pelos membros da Câmara Municipal, pelos senhores vereadores. E, naquele momento, quando eu escutei o texto, eu fiquei um pouco, assim, achei estranho algumas coisas. E, então, não fui atrás, isso é uma questão da Câmara, que aprova ou não aprova, da forma como está, mas como eu fui designada como testemunha do senhor prefeito, eu, então, nesse momento, senti que eu tinha a obrigação de fazer alguns comentários sobre o conteúdo da acusação do cidadão com relação ao problema. Então, foi por isso que eu pedi licença, que me foi dada, para ter acesso ao processo. E, com relação a isso, então, eu gostaria de fazer observações para que constasse desse meu depoimento e desse processo, porque eu acho que isso pode ser importante. É o seguinte, anteriormente, entrou na Câmara um pedido de uma comissão processante, explicitamente com relação a esse fato dos cheques. Eu acho que isso é de conhecimento de todos, e o motivo, a motivação dessa comissão, de entrar uma votação para a comissão processante, foi o fato pontual dos cheques. Se eu estiver errada, por favor, me corrijam, mas é isso que eu mais ou menos entendo. E não foi aprovada. Foi aprovada, então, uma CPI para que investigasse responsabilidades, de quem seriam as responsabilidades sobre isso. Tudo bem, o assunto, então, está aí e tal. Então, quando entrou na Câmara o que é chamado de denúncia de cidadão, essa denúncia, eu acho que ela poderia prosperar, como, aliás, é uma questão, eu não sou advogada, mas algumas coisas acho que a gente ouve, sabe, que quando se há aprovação de alguma coisa, só pode haver um reestudo dessa questão se houver um fato novo. Então, novamente, a comissão processante poderia entrar em discussão e votação se houvesse um fato novo. E o cidadão que denunciou apresentou fatos novos. E são esses fatos que eu gostaria de contestar, em defesa da Prefeitura Municipal de São Carlos, da administração, não quero dizer administração, da Secretaria de Administração, esse nome, como a gestão, tá certo, do prefeito Paulo Otomani. Eu acho que eu me sinto na obrigação de fazer isso, não estou, então, nesse momento, falando de cheques, não estou discutindo cheques, não estou discutindo essa questão realmente séria, que eu acho que jamais poderia ter acontecido em qualquer lugar, não só na prefeitura, mas no setor público de uma forma geral. Mas a minha interpretação é de que o fato novo, ele não se sustenta. Eu não estou aqui, eu estou simplesmente, vou colocar a minha razão e acho que é uma questão do processo para depois uma análise, não é? Então, veja, o próprio cidadão que denuncia, ele disse que teria que apresentar fato novo. Então, na folha 7 do processo, existe um ofício do Tribunal de Contas para o prefeito municipal. 2015. Em 24 de junho de 2015. Na folha 8 do processo aí, existe uma notificação do Tribunal de Contas para o prefeito municipal, datado de 20/10 de 2015. Vejam, senhores, alega o cidadão que fez a denúncia que o senhor prefeito municipal, ele foi notificado de irregularidades nesses dois documentos. Não é verdade. Gostaria que lessem com toda a atenção possível
o conteúdo desses dois documentos. Qual é o conteúdo desses dois documentos? O conteúdo desses dois documentos é notificando o prefeito municipal que o senhor Paulo estava sendo indicado para fazer a verificação na prefeitura. Tanto o ofício do dia 24 de junho, quanto o ofício do dia 20 de outubro, não fala absolutamente nada com relação à irregularidade. Ele simplesmente diz assim: senhor prefeito, quem vai fazer a vistoria aí é o agente chamado Paulo Robert Viscovini. Os dois ofícios. Não tem nada. Como, aliás, não poderia ter. Porque como é que, em 24 de junho de 2015, o Tribunal de Contas poderia notificar o prefeito de irregularidades de 2015, se em 2015 não tinha havido ainda verificação nenhuma? Então, eu pediria aos membros dessa comissão, ao Dr. Edson Gitinho e ao Liniel, que não está aqui no momento, que lessem detalhadamente esses dois documentos, porque eles não são irregularidades, portanto, isso não é fato novo. Isso é um fato, assim como eu recebi da Câmara uma notificação, uma intimação para comparecer aqui, o senhor prefeito recebeu uma notificação de que o auditor seria o senhor Paulo, nos dois documentos. Então, não é fato novo. Não foi notificação de irregularidades, como alega o cidadão que denunciou, portanto, não é fato novo. Bom, em seguida, é o que eu estou, então, dizendo, que nas folhas 9, o prefeito, ele foi alertado sobre pendências e não irregularidades em 15 de setembro. Não existe, em nenhum momento, documento do Tribunal de Contas em 15 de setembro, como alega o cidadão, de que o prefeito foi alertado sobre pendências. Não foi. Por quê? Bom, eu acho que eu gostaria de explicar isso claramente, porque eu acho que os senhores sabem disso, várias pessoas sabem, mas a população que pode estar julgando, porque está sendo televisionado, está sendo mostrado para a população de São Carlos, não sabe quais são os mecanismos que o Tribunal de Contas tem para fazer as suas análises. O que o Tribunal de Contas está fazendo? Fez e está fazendo? O Tribunal de Contas, de um certo tempo para cá, está analisando os setores públicos quadrimestralmente. Então, ele vem, informa sobre os documentos, anteriormente pede uma série de documentos, vem, senta lá numa sala que a prefeitura reserva e verifica todos os documentos que devem estar à disposição dele. E esses documentos são comunicados a todos os secretários. Todos os secretários têm conhecimento de que eles estão lá. E aí o que acontece? Ele chama o secretário, se tiver dúvida, pergunta, tal. Então, nessa questão, eu ouvi aqui. Posso continuar? Só um segundo. Só para uma dúvida. Pois não. Só estou tirando uma dúvida. Pois não. Então, nessa questão, por que eu estou assim... Desculpa, doutor. Pois não. Não, eu posso interromper, não tem problema. Nessa questão, por que eu estou fazendo essa defesa digamos assim, do conjunto? Não estou pontuando problemas. Ilegalidade do cheque é clara, é evidente, não estou dizendo isso. Mas ouvir aqui, quando da defesa dessa comissão processante, não é? De que nós atuamos de forma criminosa, nós atuamos com safadeza, com sem vergonhice. Não dá para achar que as coisas possam ser dessa forma.
Então, veja, Mas, professora, quais são as safadezas e as servergonhices que a estão senhora, a acusando? defesa que a senhora está fazendo, É do prefeito. tem várias laudas do advogado do prefeito aqui. Mas o advogado não fez essa defesa, o doutor Aí Edson. O advogado, o que ele... aliás, eu acho que a lauda do advogado não foi lida aqui pela comissão. Não, eu li duas vezes, não, muito eu tô bem dizendo, feita, não muito leu, bem formulada. Não, estou dizendo, não leu Não foi leitura publicamente. pública, mas foi lida pela comissão. Pois sim. Eu não estou dizendo que a comissão não leu, eu estou dizendo, não é leitura pública. Lemos sim, conjuntamente. Não é leitura, E não estou dizendo inclusive, isso. uma defesa balizada, muito bem colocada, logicamente. A defesa prévia, Isso. tá certo? Ela foi colocada nos termos de que não há sustentação legal em termos da lei. Essa foi a defesa, não dos pontos. Eu estou aqui porque a população está escutou essas questões, e eu estou alegando que não tem fatos novos. Entendi. Tá certo? E o fato novo que não existe, os outros fatos novos que não existem, que estão no processo, não é? Continuando, que não, eles não existem, exatamente sobre as questões que está aí no processo, né? Que o cidadão, não estou falando da votação da Câmara, vereador, estou dizendo que a denúncia, tá certo, apresentada, ela mostrou, veja o fato novo. Eu estou entendendo a defesa da senhora perfeitamente, como inteligente, culta, como a senhora é, mas eu estou dizendo para a senhora que existe uma defesa técnica do advogado. Sim, existe, mas eu estou aqui, me chamaram para... De um grande advogado, por sinal, que Sim. Tecnicamente ele já falou sobre isso. Isso, bom, não. Eu não Já falou na parte jurídica, professor, isso que eu quero dizer. Então eu quero... Agora, a questão do acolhimento ou não da Câmara é muito... E cada vereador, né? Eu não estou... Eles foram eleitos para isso, né, professor? O doutor Edson, eu não estou contestando absolutamente... Não, mas a senhora tem razão. Eu estou há 3 anos e meio na prefeitura, tá certo? Todas as vezes que fui convidada, chamada, vim à Câmara, fiz esclarecimentos, não contestei, não estou contestando atitudes isoladas, independentes de ninguém, mas eu quero alertar o seguinte: quando eu vi aqui, por exemplo... quer dizer que tem documentos, por exemplo, que falam... Não tem nenhum fato novo, entendi, na minha opinião. Mas nós vimos também, só para ter certeza. Eu acho, inclusive, que 2 secretários foram ofendidos por esse cidadão, ao dizer que foram pagas verbas irregulares para 2 secretários municipais. Não foi. O secretário Douglas e o secretário Rubens Valdo-Ratti, que inclusive está no processo aí, dizendo que recebeu irregularmente e votou contra a primeira comissão processante. Eu acho que quem está ouvindo precisa saber disso, tá certo? Por isso que eu li o processo, porque eu queria ver os detalhes dessas questões. Eu acho que, senão, não precisaria ser pública. Correto? Lógico. Me desculpe, se eu não puder falar mais, eu paro. Não disse isso. Mas, veja, a única coisa que eu disse para a senhora não entendeu. Sim, a senhora é testemunha. Sim, exato. E como testemunha de uma defesa prévia rolada pelo advogado. Sim, claro. Agora, a senhora está fazendo uma defesa técnica, é isso que eu quis dizer. Se a senhora quiser fazer também, nós vamos constar aqui democraticamente, mas não havia necessidade, porque está feita a defesa técnica, é isso que eu quis dizer. Só isso, nada mais, não faltou nada proibindo a senhora falar, não, em absoluto, sim. Muito pelo contrário. Mas eu acredito... Eu quero só agradecer a presença da senhora aqui, só agradecer. Eu acredito que isso que eu esteja falando não consta dessa peça... Da defesa, da né? defesa prévia, não consta. Por isso que eu estou falando. Mas ele vai ter outro direito à defesa ainda. Então, e eu estou... Aí sim a defesa de mérito, né? Eu acredito que eu queira colaborar nessa defesa. Entendi, professora, entendi. Então, essa é a minha opinião. Entendi. Dizer que os 2 secretários, e eu quero dizer isso porque isso foi dito na sessão. Mas isso aí não tem nada a ver com o mérito da ação também, viu? Tem, porque é o fato novo. Não, mas a senhora não entendeu. Não é fato novo. Isso aí não vai entrar no mérito da ação, do julgamento, né? Bom, eu não vejo. Ele não entra. Isso aí eu vi também. Se acharem que eu tenho que parar, eu posso parar, não há problema. Não, pode continuar, professora. Não tenho, absolutamente não tenho... Não, é que a senhora não entendeu. Não tenho... O que tem a ver o secretário com o julgamento da ação? Isso que eu quero dizer.
eu acredito que eu paro meio por aqui e só gostaria de... Não, pode falar, professor, por gentileza, está aberta a palavra. Uma pequena observação. Pois não. Com uma pergunta que fizeram por uma testemunha de acusação do prefeito, que fizeram, não vou falar acho que do processo então, porque na realidade isso pode então ser dito depois. Mas eu só quero, em benefício da defesa, dizer o seguinte, que eu ouvi aqui uma testemunha de acusação dizer, porque foi objetivamente perguntado, se a questão do caixa da prefeitura estar alto começou nessa gestão ou não. E essa testemunha disse que não sabia. Apesar de ter entrado na prefeitura dia 1 de janeiro, de estar numa determinada área, dizia que não sabia. Eu, evidentemente, não estou nessa área, mas eu leio. Não é? Eu costumo ler todas as decisões do Tribunal de Contas desde que entrei na prefeitura, e a primeira delas que eu li foi relativa ao ano de 2012, porque quando veio a fiscalização eu estava aí, e aqui já é uma notificação, tá certo? Porque as contas de 2012 foram aprovadas, não foram com sugestões, foram com ressalvas. E está explícito aqui, tá certo? Que uma verificação do Tribunal de Contas, posso passar cópia dessa folha. Eu gostaria, seria importante. No ano de 2012, esteve entre as prefeituras com as 10 maiores médias de saldos finais em conta caixa do Estado de São Paulo. Portanto, isso era um assunto que já vinha vindo. Não é um assunto novo. Pelo menos, eu não posso provar, mas o que eu estou dizendo é o documento que eu tenho aqui do Tribunal de Contas. E que a Prefeitura de São Carlos foi, durante 6 vezes, alertada sobre as questões, coisa que nessa administração não tem alerta ainda. Tem o ano base de 2003, que foi aprovado com sugestões, o ano de 2014, que está em andamento, e o de 2015, que ainda não foi analisado. Eu acho que é suficiente. Se depois quiserem algum esclarecimento adicional, eu posso dar. Não, acho que vim aqui fazer o meu papel, tá certo? Porque eu acho que é minha obrigação, já que eu estou aqui para isso. Não estou defendendo o cheque, não estou dizendo que está certo, absolutamente nada disso. Os fatos novos, eu acho que não são novos, porque eles não existem. A senhora pode ceder uma cópia? Você pode tirar, Valéria, por favor, para a gente anexar? Olha, você tira uma cópia. A senhora quer que conste, então, mesmo com a cópia? Eu vou constar as considerações que a senhora fez, né? Pode constar. Laura, então, após uma série de considerações sobre o processo... Essa foi. Tá bom? Essas duas, essa e essa. A doutora Helena pede que anexemos ao processo uma cópia é um relatório, seria isso? Se for possível, Ditinho, eu gostaria que colocasse que, na minha interpretação, os fatos novos não estão caracterizados. Eu gostaria de que fosse colocada não precisa falar tudo o que eu disse, mas essa observação firme de que os fatos novos, para que essa comissão entrasse novamente, na minha visão, não estão caracterizados. Entendi. Na minha visão, mas posso estar errada também. Declarou textualmente. Eu coloco. Posso estar errado. Não, mas eu relato isso, sim. Como é que... Por favor. De informação, de um documento que traz observações do Tribunal de Contas do Estado à Prefeitura de São Carlos sobre os altos valores nos boletins de caixa no ano de 2012. Desta forma,
ela coloca coloca textualmente que este processo foi instalado sem um fato novo que o justificasse. Sem um fato novo que o justificasse. Desculpe, o senhor estava dizendo que eu trouxe com relação ao do ano de 2012 e que textualmente eu disse que essa questão do caixa alto já existia anteriormente a esta gestão. Sim, o 2012, porque o processo, essa gestão, ao afirmar que 2012, está subentendido já, né, que já existia, então. Existia, realmente. É isso, Laura. Laura, só para complementar, no entendimento da declarante, o prefeito municipal agiu regularmente diante da situação. Sim. Bom, tomando todas as medidas cabíveis que o caso exigia no momento. É isso? Sim, senhor. Não é isso, né? Sim, senhor. Nada mais, Laura. Nada mais. Não é isso, professora? Encerramos. Já mais alguma coisa? Não, tudo bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós agradecemos a presença da doutora Helena, o apoio da equipe jurídica da Câmara Municipal, da Laura, da Valéria, do Emílio, da Encena e a Nancy, que está aqui conosco. Muito obrigado. Nós encerramos agora.